se eu te dissesse que para tudo que tu faz no teu dia a dia, tu utilizou a energia do Sol para isso? Não, na verdade, tu utilizou a energia do próprio Big Bang, a energia que deu origem ao nosso universo. A energia que tu gastou para esquentar teu café, a energia da queima do gás que tu utiliza para cozinhar, a energia da água, a energia cinética da água corrente que tu utiliza para lavar a louça, a energia que tu utiliza para jogar basquete, a energia que tu utiliza para jogar dardo, a energia que tu utiliza para ligar a TV para assistir aquele seriado pela milésima vez, a energia que tu utiliza para tomar banho e até a energia que tu utiliza para secar teu cabelo. Toda essa energia foi criada ao mesmo tempo, no início do tempo e do espaço. A física nos diz que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso de fato ocorre, pode ser aplicado a diversos princípios. O princípio da conservação da massa, que vocês vão ver lá na química, por exemplo. O princípio da conservação da quantidade de movimento, que a gente vai ver mais para frente. E também é o princípio de conservação da energia. A física diz que é impossível tu criar energia do nada. A única coisa que tu consegue fazer é transformar de um tipo de energia em outro tipo. Por exemplo, quando tu aquece o teu café no micro-ondas, faz com que ele adquira uma certa energia interna, né, que é manifestada no aumento da temperatura dele. Essa energia veio da energia elétrica. Essa energia elétrica, ela veio de uma usina hidrelétrica, que transformou a energia potencial gravitacional de uma queda d'água, onde a água estava lá elevada, e essa energia potencial foi transformada em energia cinética numa queda d'água que moveu um gerador lá da usina hidrelétrica. Essa energia do movimento da água, ela veio diretamente do Sol, porque foi o Sol que aqueceu a água do oceano, né? Essa água se transformou em nuvem, e essa nuvem veio e se transformou em chuva aqui no continente, e essa chuva alimenta a correnteza de um rio, por exemplo. De onde veio a energia do Sol para aquecer o oceano lá então? A energia do Sol veio da reação de fusão nuclear no interior do Sol, que transforma 4 prótons, ou seja, 4 núcleos de hidrogênio, né, em um de hélio. Esse processo ele não é direto, tá? Mas durante esse processo, conforme vocês podem verificar numa tabela periódica, por exemplo, um pouco de massa simplesmente desapareceu. Porque se tu for olhar na tabela periódica, a massa de um átomo de hélio ela é um pouquinho menor do que a soma de 4 átomos de hidrogênio. O que aconteceu é que, conforme o Einstein mostrou com aquela famosa equação E igual a mc², existe uma correlação entre massa e energia. Elas estão ligadas. E essa massa que sumiu lá no Sol, na transformação do hidrogênio em hélio, ela foi transformada em energia. Ela não desapareceu, ela só se transformou em energia. Mas onde foi formado o hidrogênio lá do Sol? Todo o hidrogênio do Sol foi produzido num único evento, que é o Big Bang. Então, em última análise, toda a energia que tu utiliza, ela é originada lá no Big Bang. A energia que deu origem ao universo. O que a gente faz até agora, o que a humanidade vem fazendo é só a conversão de um tipo de energia em outro tipo. Então, lembra que ao erguer um objeto, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola ou uma lata de Coca-Cola do chão até uma determinada altura, por exemplo, em cima de um sofá, tu armazenou energia nessa latinha de Coca-Cola, porque agora ela está ela tá mais elevada, ela tem uma certa altura, ou seja, ela tem energia potencial gravitacional acumulada. E de onde é que veio essa energia? Veio da energia química dos teus músculos. E de onde é que veio essa energia? Ela veio da energia do alimento que tu consumiu. E a energia do feijão e do arroz que tu comeu é a energia que a planta armazenou do sol por um processo chamado fotossíntese. Então assim, quase toda a energia utilizada na Terra veio do Sol. A única exceção é a energia que vem das usinas nucleares.
Porque lá eles usam outros elementos e esses elementos não vieram do Sol, esses elementos vieram de outras estrelas quando elas explodiram e semearam esses elementos no universo, e depois esses elementos vieram formar a Terra. Mas essas estrelas eram compostas de hidrogênio. E de onde é que veio o hidrogênio? Do Big Bang. Esse princípio da conservação, que a energia sempre se mantém a mesma desde o início do universo até hoje, a gente só transforma de um tipo em outro, pode ser aplicado à energia mecânica também, que é a energia que a gente está estudando. Então, vamos ver isso matematicamente, olha só. Então, vamos chamar a energia mecânica de E com subíndice m. Então, lembrando, né, a energia mecânica é aquela energia que está associada ao movimento ou ao potencial dos objetos de entrarem em movimento. A energia que está associada diretamente ao movimento, à velocidade, é a chamada de energia cinética. E a energia que está associada ao potencial dos objetos entrarem em movimento, a gente chama de energia potencial. E essa energia potencial, ela está associada com a posição do objeto. Se for com a altura, essa energia potencial é chamada de potencial gravitacional. Mas ela também pode estar relacionada com a deformação de um objeto elástico. E aí a gente chama de energia potencial elástica, que a gente vai estudar melhor num outro vídeo, tá? Por enquanto, só nomenclatura. Então, para a gente escrever isso matematicamente, a energia mecânica nada mais é do que a soma dessas três energias: a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, como a gente viu, o princípio da conservação da energia mecânica nada mais é do que o número da energia se manter sempre o mesmo. A energia mecânica permanece constante na ausência de forças dissipativas, né? Apenas ocorre a conversão entre as suas formas cinética e potencial. O que eu quero dizer com isso? Que num sistema, numa situação que não tem nenhuma força que rouba energia, tipo atrito, essas coisas, essa energia vai ser sempre a mesma. Ela só vai ficar mudando de um tipo para outro. Imagina esse exemplo aqui, imagina um saltador, ele vai subir no alto de uma torre e vai saltar dentro de um balde d'água, tá? Que nem está na imagem. Então vamos considerar que no alto da torre ele tem uma energia potencial gravitacional de 10.000 Joule, representado ali pelo EP. Como ele está parado, a energia cinética dele vale 0. Mas a energia mecânica total, que é a soma da potencial mais a cinética, dá 10.000 mais 0, 10.000 Joule. Aí o nosso saltador, ele salta do alto da torre e começa a transformar toda aquela energia potencial acumulada, energia potencial gravitacional, ele começa a transformar em energia cinética, energia do movimento. Então vocês podem ver que a energia potencial gravitacional diminuiu para 7.500, enquanto a energia cinética aumentou para 2.500. Mas se tu somar os dois, 7.500 e 2.500, continua dando 10.000 no total. A energia mecânica dele continua sempre a mesma. O que está acontecendo é simplesmente uma transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética do movimento. E quando o nosso saltador chega no balde lá embaixo, ele já está no nível de altura 0. Ele transformou toda aquela energia potencial gravitacional em energia do movimento. Ali ele está com a velocidade máxima. Então, a energia potencial gravitacional agora é 0. E a energia cinética vale 10.000. Ele transformou toda a energia potencial em energia cinética. Mas a energia mecânica total dele continua sendo 10.000. Essa energia se conservou. Então, a energia mecânica se mantém sempre a mesma. Então, vamos fazer um exemplo aqui utilizando esse mesmo saltador. Imagina que lá em cima ele está no ponto A e quando ele atinge o balde, logo antes de ele atingir o balde lá embaixo, ele está no ponto B. Então, eu chamei de ponto A e ponto B só para a gente ter uma situação antes e uma situação depois, para a gente poder comparar a energia no ponto A e a energia no ponto B.
Vou colocar aqui no nosso exemplo também que esse saltador está numa altura h, que eu não sei quanto é que vale, tá? Só estou dizendo que a altura é h. Então, o nosso exemplo vai ser o seguinte. Qual a velocidade com que esse louco, quer dizer, com que o saltador irá chegar ao solo? Então, vamos aplicar o princípio da conservação da energia, que diz que a energia mecânica total no ponto A tem que ser exatamente igual à energia mecânica total desse saltador no ponto B. Bom, a energia mecânica total no ponto A é a soma da energia cinética, da energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica que tem aquele saltador. Tudo isso no ponto A, quando ele está lá em cima, antes do salto, certo? E do outro lado, a energia mecânica total é a soma de todas as energias, a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia elástica, no ponto B, que é quando ele está prestes a atingir o balde lá embaixo. Como não tem nenhuma mola, nenhum objeto deformado no ponto A ali, a energia elástica é zero. Mesma coisa no ponto B, né? Não tem nenhum objeto deformando, não tem nenhuma mola, e a gente nem viu essa energia ainda, a energia vale zero. Lá no ponto B, lá embaixo, ele já está no chão. Então, a energia potencial gravitacional também vale zero. E lá no ponto A, lá em cima, ele não tem velocidade, ele está parado. Então, a energia cinética lá vale zero. Exatamente como está na figura ali. Então, quer dizer que a energia mecânica total que ele tem no ponto A, lá em cima, é a energia potencial gravitacional. Toda a energia mecânica que ele tem no ponto A se resume a somente a energia acumulada, né, devido à altura dele, que é a energia potencial gravitacional. E no ponto B, toda a energia que ele tem é a energia cinética, que é a energia do movimento, certo? A energia potencial gravitacional se transformou na energia cinética. Então agora a gente pode escrever, né? O que é a energia gravitacional mesmo? Potencial gravitacional? É a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura, lembra? Isso tem que ser igual à energia cinética. Qual era a fórmula da energia cinética mesmo? Era a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nessa equação, olha só, para a gente descobrir qual é a velocidade que ele estava lá no ponto B, basta a gente isolar a velocidade naquela equação ali, ó, deixar a velocidade sozinha, deixar o V, a letra V, sozinha. Fazendo isso, como é que a gente faz? Ó, o 2 que está ali embaixo, ele passa para o outro lado lá, multiplicando, certo? Porque ele está dividindo o V, eu quero deixar o V sozinho. Então, o 2 vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 2 que multiplica o M, que multiplica o G, que multiplica o H. E como eu quero deixar o V sozinho, o M, que é a massa que está do lado do V ali, ó, ele vai lá para o outro lado dividindo, porque o M está multiplicando a velocidade. Então, ele passou dividindo. Então, tudo isso é a nossa velocidade. Então, olha só que interessante. Lembram que em aula a gente fez o experimento de largar dois objetos e ver que eles caíam exatamente com a mesma velocidade, independente da massa deles? Olha o que aconteceu na nossa fórmula ali, ó. Ficou uma massa em cima e uma massa embaixo. É a mesma massa, é a massa do saltador. Como tem em cima e embaixo, a gente pode cortar elas, ó, porque um número dividido por ele mesmo vai dar 1, então não vai fazer diferença nenhuma para nós na nossa fórmula. Para terminar, para deixar o V sozinho ali, ele tem ainda um ao quadrado, certo? Então a gente passa esse ao quadrado para o outro lado como sendo a raiz. Então a nossa velocidade é a raiz de 2 que multiplica g e que multiplica h. Para tu descobrir a velocidade do saltador é só fazer isso, ó. É a raiz quadrada de 2 multiplicado pela gravidade da Terra multiplicado pela altura que esse cara subiu. Ah, mas ô professor, eu não sei isolar uma variável assim só com letra. Eu prefiro substituir os números na equação e depois isolar. Tá, vamos fazer isso então, sem problemas. Vamos colocar os números naquela equação ali antes de isolar o V. Mas para isso eu preciso de uma informação que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, que é quanto vale a massa desse saltador, né? Então vamos escrever aqui no nosso exemplo que a massa do saltador vale 60 kg. Então considere a massa do saltador como
60 kg. Então, substituindo na fórmula, a gente tem, para não precisar substituir m vezes g vezes h, sendo que a gente nem sabe quanto equivale a altura, mas a gente sabe quanto equivale m vezes g vezes h tudo. É a energia potencial gravitacional, está ali na figura, ó, é 10.000. 10.000 era a energia potencial gravitacional do saltador lá em cima. Então, 10.000 é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, 60, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, agora a gente pode começar a isolar o V. O 2 passa para o outro lado multiplicando, fica 2 multiplicado por 10.000. E o 60 que está multiplicando o V passa dividindo. Esse é o nosso V ao quadrado. Fazendo a conta, isso dá 333,3333. Vou colocar aqui só 333,3. Esse é o nosso V ao quadrado. Para tirar o ao quadrado dali e deixar o V sozinho finalmente, a gente passa para o outro lado ali como raiz quadrada. Então, a velocidade é a raiz quadrada de 333,3. Então, a nossa velocidade, fazendo a conta aqui na calculadora, vai dar igual a 18. Na verdade, não é igual, é aproximadamente. Vou colocar aqui o símbolo de aproximadamente em cima do igual, que é um tio. Aproximadamente 18,2 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o saltador vai bater no chão ali, que é aproximadamente, né? Olha, o símbolo tio aqui em cima do igual, que significa aproximadamente, 65,7 km por hora. Então, a gente pode aplicar o princípio da conservação de energia porque não tem nenhuma energia sendo tirada daquele sistema, não tem nenhuma força dissipativa, não tem nada que roube energia que a gente não possa contabilizar nas nossas contas. Não tem atrito com o ar, por exemplo, na hora que o saltador pulou ali. A gente desconsiderou isso. Mas a gente sabe que no mundo real não é assim, né? No mundo real sempre vai ter uma situação onde a gente vai estar perdendo energia de alguma forma. Vamos ver um outro exemplo aqui rapidinho. Olha só, imagina um pêndulo, tá? Tu pendurou ali um objeto pesado num fio e esse pêndulo a gente pega e tira ele da posição de repouso e dá uma certa altura para ele. A gente vai chamar essa altura de, como sempre, altura H. Então a gente elevou ele até uma certa altura. Se a gente soltar ele dessa altura, ele vai começar a oscilar, certo? Então ele vai descer. Então nessa altura ele tem uma energia potencial gravitacional. Se eu solto, ele começa a transformar isso em energia cinética, que é a energia do movimento, até começar a subir novamente lá do outro lado, onde ele vai parar e retornar, né? Vai ficar oscilando. Então, quando o exercício te falar assim, desconsidere qualquer força dissipativa ou qualquer força de atrito que roube energia do sistema, o que vai acontecer é que ele vai ficar trocando de energia gravitacional para energia cinética, o nosso pêndulo, né? E ele vai ficar infinitamente nessa troca, de gravitacional para cinética, de cinética para gravitacional, ou seja, o pêndulo vai ficar oscilando para o resto da vida, não vai mais parar. Na vida real, apesar da energia mecânica total se manter sempre a mesma no universo, ela não vai mudar o valor, no nosso pêndulo, como vai sempre existir algum tipo de força dissipativa que vai roubar energia, ele não vai ficar oscilando para sempre. Seja por causa do atrito que vai roubar a energia dele, ou porque o pêndulo está fazendo barulho e para fazer barulho ele está usando parte da energia para transformar em energia sonora. Então essa energia está saindo do nosso pêndulo, está indo para um tipo de energia que a gente não pode mais aproveitar. Então o movimento dele vai diminuindo, porque a energia do movimento dele vai diminuindo. Então, numa situação real, o pêndulo nunca volta para a altura que ele tinha no início. Nunca. Então, vamos testar para ver se isso realmente funciona. Eu vou encher o nosso pêndulo aqui, cheio de objetos pesados, tá? Estou colocando garrafas d'água, cheia d'água, e alguns outros objetos pesados aqui dentro, para a gente testar. E eu confio na física, e a física diz que por causa das forças dissipativas, o pêndulo nunca vai voltar até a altura original de onde ele foi largado. Então, vamos testar. Bom, tivemos um pequeno probleminha que alguém adicionou energia ao sistema. Então agora vamos, de verdade, fazer o teste. Solto de uma certa altura e confio na física que ele não vai voltar até a mesma altura.
Pronto, não voltou até a mesma altura. Então, como ele está constantemente perdendo energia, toda vez que ele completa um período de oscilação, ele volta sempre a uma altura menor do que ele partiu anteriormente. Então, meus queridos e amados alunos e alunas, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o joinha ali. E como último comentário, eu queria dizer que eu gostei muito da atividade que vocês fizeram semana passada, onde eu coloquei aquela pergunta lá sobre o que vocês estavam achando das videoaulas, né? Eu dei muita risada com os comentários de vocês. Teve comentários de tudo que é tipo, desde o gato tem que aparecer mais, ou comentário do tipo, logo logo tá com 1 milhão de inscritos, ou o Whindersson Nunes passa vergonha. Tinha mais comentário que dizia assim que a iluminação não tá boa, mas para quem não é profissional tá ótimo. A edição não tá boa também, mas para quem não é profissional tá mais que bom. Então, assim, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelos comentários, por vocês estarem fazendo as atividades que eu estou notando ali, que dificilmente tem alguma turma que tem algum aluno que não entrega. Então, muito obrigado mesmo. E uma das coisas que eu notei nos comentários de vocês é que alguns de vocês pediram mais exercícios resolvidos, mais exemplos durante as videoaulas. Então, para não deixar muito grande, porque essa aqui, por exemplo, já ficou muito grande, essa videoaula, eu vou começar a colocar mais vídeos lá com resolução de exercícios, tá? Eu resolvendo exercícios para vocês, eu colocando exemplos para que a gente compreenda melhor o conteúdo, que vocês consigam fazer melhor ainda as atividades. Então, não te esquece também de assistir os outros vídeos que tem aqui no canal, né? O vídeo da notícia da semana, por exemplo, o vídeo de resolução dos feedbacks das atividades que vocês estão fazendo, que eu corrijo os exercícios. E acho que era isso. Hashtag fica em casa, hashtag curte o vídeo, hashtag babucampeão, hashtag faça as atividades, hashtag não sai de casa, hashtag já falei curto o vídeo, hashtag sem paranoia, hashtag te informa, hashtag abraço, boa semana.